Então, pessoal, vamos dar sequência à dica que a gente falou sobre a instalação dos ganchos bola, né? O travamento dele no arco, eu ensinei para vocês, utilizando o alicate gancho bola, mais o corte grosso para dar aquela dentadinha, tá? Agora, eu quero mostrar para vocês ativação, né? A gente vai colocar o peixinho e vamos ativar para fechar o espaço, que a gente tem que imaginar que não tem esse pré-molar, né? Então nós vamos ativar o peixinho para fechamento do espaço pela mecânica do deslize. Só que antes a gente precisa preparar o arco, tá? Vocês têm que entender que tanto no sistema convencional como no autoligado, a gente precisa ter deslize nessa porção posterior para que esse fechamento ocorra de maneira correta. Então, o preparo do arco ele é importante, a gente vai reduzir um pouquinho o tamanho, o diâmetro do arco aqui posterior, para que tenha esse deslize. Sempre vamos utilizar ligadura de amarrilho para poder diminuir o atrito também, tá? Então o primeiro passo vai ser a confecção desse arco, ok? Outro detalhe, gente, que vocês podem estar utilizando também para facilitar, é a mecânica da técnica da bidimensional, né? Que eles preconizam, até o Jorge Rodrigues, né, lá de Muriaé, ele preconiza a utilização de um slot 18, né, na bateria labial, e na bateria posterior o slot 22. Aí você tem menos atrito nessa região, tanto nos breques convencionais como nos autoligados. Então até no autoligado, tem um autoligado da Ditec, esse aqui é o da Morelli, tem um autoligado da Ditec que possui nessa prescrição do Jorge Rodrigues, que seria bidimensional, ok? Então, primeiro passo, pessoal, para desgastar o fio, a gente precisa de uma pedra montada, tá? Eu utilizo normalmente essa pedra cinza, né, de cor meio cinza azulada, e uma borracha, porque tem que ser polido. Depois que você fizer o desgaste, você vai ter que fazer esse polimento para que ele tenha mais lisura superficial, tá bom? Então vamos começar o primeiro passo, ok? Nós primeiro vamos fazer a marcação da onde a gente quer o deslize. Então nós vamos colocar o nosso arco no paciente, tá? Centralizar ele bonitinho e vamos marcar na região posterior de canino, né? Porque aqui para trás que a gente vai ter o deslize. Imagina que a gente não vai ter esse pré-molar, ok? Então aqui a gente precisa de deslize em toda essa porção posterior, tá? Eu já vou marcar dos dois lados para facilitar a nossa vida, tá? Então aqui a gente dá uma distânciazinha do canino e vamos marcar toda essa região posterior. A gente precisa aliviar, então a gente precisa desgastar, diminuindo um pouquinho o diâmetro, tá? Então eu tô aqui com o meu motor. Eu não aconselho você desgastar assim em volta do fio todo, porque você vai deixar ele muito fino. Isso aí na mastigação você pode causar uma deformação e criar um atrito ali, notching, que não vai permitir o deslize. Então, normalmente, eu preconizo a gente estar desgastando só os cantos do arco, tá? Então a gente vai desgastar nos cantos do arco para deixar esses arcos, esse arquinho com maior deslize, tá? Então aqui eu estou desgastando, ok? Nos 4 cantinhos, por igual. Estou tirando a quininha do arco, então isso eu deixo ele mais liso, mais fino, desculpa, e aí eu consigo ter maior deslize, tá bom? Então aqui eu já fiz o desgaste, vou fazer do outro lado. Tá aqui a minha marcação, então daqui para trás eu desgasto nas quinas, tá? Ó, preparando meu arquinho aqui para ter maior deslize, ok? Então aqui, ó, sempre na quininha, tá? Lá na pontinha eu posso até desgastar para ficar mais fácil dele entrar, tá? Então aqui, já terminei com a pedra, agora eu venho, troco, coloco a minha borrachinha de polimento, tá? E aí eu venho, faço o polimento para deixar bem lisinho. Quanto maior o brilho, mais a indicação que a gente está tendo uma lisura, tá? Então quanto mais lisura a gente puder deixar esse fio, mais deslize a gente vai ter, para facilitar o fechamento, ok? Então aqui, ó, utilizando a pedra, a borracha, desculpa, para que a gente tenha, pode ver que está bem brilhosa, colocando na quininha,
Essas borrachinhas a gente encontra na Dental, né? Olha como é que tá bem, tá brilhando bem o fio, ó. Então, sinal de que a gente conseguiu uma boa lisura, tá? Mesma coisa aqui. Gente, isso aqui é uma dicasinha que facilita muito, tá? Na hora da gente fechar o espaço, ok? Então agora eu vou colocar o arco na posição, tá? Então aqui eu tô colocando o arco na posição, na região posterior, dos dois lados. Tá? Vou pegar um alicatezinho aqui para me ajudar a passar pelo segundo molar. Então, ok, passou. No autoligado, se a gente puder utilizar o sistema passivo na região de pré-molar, seria o ideal, porque esse interativo, eu já falei nos vídeos anteriores, que ele possui muito atrito no arco retangular. E outro detalhe, no autoligado, eu utilizo o arco 17x25. Então, o arco 17x25 para que ele tenha maior deslize. Esse seria no caso interativo. Se você está trabalhando com brackets passivos, então você não tem problema, tá? Então, quando você for escolher o seu bracket para mecânica, pelo menos no caso de extração, pelo menos na região posterior de pré-molares e molares, você utiliza, né, os brackets passivos. Quando você trabalhar com bracket convencional, você preconiza a utilização de ligaduras metálicas nos pré-molares, um pouquinho mais frouxa, né, para poder permitir o deslize, tá? E às vezes a preconização da técnica do bidimensional para esses casos, né, lá do Jorge Rodrigues, seria uma técnica assim, que favoreceria bastante o deslize para esse fechamento de espaço, ok? Então agora a gente vai preparar os peixinhos. O nosso arco já está instalado, ok? Eu vou mostrar aqui agora para vocês a preparação e a instalação dos peixinhos. Então, pessoal, agora a gente vai dar sequência, né? Vou ensinar aqui a confecção do peixinho. Eu utilizo sempre a borrachinha cinza, tá? Porque ela não é pigmentada, então essa cor cinza, ela tem mais estabilidade, tá? Então você vai pegar duas borrachinhas, aqui eu estou usando da marca Morelli. Se você usar, por exemplo, a borrachinha 3M, você pode usar uma borrachinha só, que ela tem uma qualidade melhor. Se você for usar Morelli, né, outra marca, utiliza duas. Então aqui eu estou utilizando um fio de aço, de amarrilho, né? Esse aqui é o 0,25 milímetros ou 0,10 polegadas, né? Então eu vou fazer o seguinte, eu vou fechar as duas borrachinhas na parte do centro do fio, tá vendo? Eu fiz uma dobrinha no fio, mais ou menos 3 dedos, tá? Vou deixar essa dobrinha no meio e vou fazer um trançadinho de amarrilho, tá? Mais ou menos umas 7, 8 voltas, dessa maneira, ok? Então aqui tá pronto o meu peixinho, ok? Já vou deixar preparado 2, porque a gente utiliza bilateral. Se você for fazer o fechamento só de um lado, você tem que deixar um lado com amarrilho e aí você utiliza o peixinho só de um lado. Mas normalmente a gente utiliza para fechamentos bilaterais, tá? Então aqui, ó, fiz a dobra no fio, né, de amarrilho, coloquei o peixinho no centro dessa dobra, tá? Vou segurar ela lá atrás e vou fazer o meu trançadinho, ok? Então aqui, ó, vou fazer o trançadinho de amarrilho, tá? Então aqui tá pronto o meu outro peixinho. Agora eu vou mostrar a vocês como que a gente vai ativar. Então eu gosto muito de utilizar um tubo duplo, porque o gancho é mais em cima e mais vestibular, então ele não fica pegando na gengiva, tá? Esse aqui é o tubo duplo da Morelli, de Rote. Olha como é que ele deixa um espacinho bom até a gengiva do dente, então fica fácil de limpar. Então a gente vai encaixar. Vamos focar bem aqui, ó, para que vocês possam enxergar. Eu vou encaixar as duas borrachinhas lá atrás, ó, no meu ganchinho, ok? Então eu encaixei as duas borrachinhas, ok? Então, esse meu trançado, ele não pode chegar perto do meu gancho bola, então eu posso até aumentar aqui um pouco, continuar trançando se eu quiser, entendeu? Para ficar mais fácil do paciente higienizar, tá? E como é que eu faço?
eu coloco uma ponta do amarrilho passando por dentro do gancho bola e outra passando por fora. Ou seja, uma passa aqui por trás do gancho bola e a outra passa por fora, tá? Com meu alicate porta-agulha, eu seguro as duas pontinhas, faço uma rotação para travar e agora que tá o detalhe, tá? Eu venho aqui, passo ele sempre por vestibular das pecinhas para não machucar o paciente, ok? Então agora, o que eu faço? Eu estico, tá? E travo o meu amarrilho, ok? Então assim, eu estico e travo o amarrilho, tá? Então essa quantidade que eu aperto aqui, ela tem que deformar essa minha borrachinha cerca de 2 milímetros mais ou menos, tá? De 2 a 3 milímetros. Seria isso aqui, é o dobro mais ou menos de uma borrachinha, tá vendo? Eu vou deformar ela o dobro quando ela não está tensionada, tá bom? Então vamos fazer do outro lado agora, tá? Eu já tenho o meu peixinho pronto. Inclusive, se vocês já quiserem deixar esses peixinhos prontos, durante a ativação a gente troca isso, da manutenção. Então, facilita, né? Você ganha tempo. Então aqui, ó, com as duas borrachinhas, eu vou encaixar no gancho, tá? Às vezes um erro bem comum, às vezes o aluno encaixa também o amarrilho no gancho, aí você não consegue esticar a borrachinha, tá? Então, encaixei no gancho, vou aumentar um pouquinho o trançado aqui, tá, gente? Então, ó, passei um por dentro, um por trás do gancho bola e o outro vai vir por fora do gancho bola, ok? Então, aqui agora eu vou juntar com o meu porta-agulha, eu estico, tá? E travo, ó, vou girando até o meu trançado encostar no gancho bola, tá? O que eu faço? Puxo o meu peixinho para vestibular aqui, para ele não machucar o paciente, tá? Então ele fica vestibular os brackets dessa maneira e tá prontinho. Agora eu só preciso cortar essa porção anterior, tá vendo? Ó, a gente corta e esconder essa pontinha aqui, ó, para não machucar o paciente, ó. Então, escondi a pontinha, tá? Você pode colocar aqui para dentro, que tá bem escondida, tá? Do outro lado aqui, tá pronto o nosso peixinho. Então, assim, é uma técnica simples, que tem que ter esses cuidados para que você curta, utilize sem ter dificuldade do fechamento, tá? Que eu tô só escondendo a pontinha. Então, fica essa dica aí, prepara o arco bonitinho, que você vai ter bastante sucesso no fechamento de espaço com o peixinho. Qual que é a vantagem do peixinho? A gente pode utilizar elástico corrente, a gente pode utilizar mola fechada. O peixinho, em relação à mola fechada, ele machuca menos. A mola fechada causa muito injúrias aqui no paciente, tá? Outro detalhe do peixinho em relação ao elástico corrente. O corrente junta muita sujeira. O peixinho junta menos sujeira e você padroniza a força. Então, a quantidade de elástico é menor. Então, você tem uma padronização da força, tá vendo? Então, a ativação fica sempre 2 vezes o tamanho da borrachinha. Casos a gente tem que variar isso, tem casos de pacientes que têm a musculatura mais pesada, os braquiofaciais, a gente precisa aumentar um pouco a força, mas isso você vai poder vendo clinicamente se está sobrando fio lá atrás, tá? Todo mês você deixa o fio cortado rente e aí no mês seguinte esse espaço vai fechando e vai sobrando um pouco do fio lá atrás, já avisa o paciente aí. Pessoal, essa é a dica de hoje. Espero que vocês tenham gostado, tanto na técnica do autoligado ou no convencional, a gente utiliza esse sistema, né? Então, se você gostou, me ajude a compartilhar esse vídeo, né? Dá a sua curtida e fica aí o nosso forte abraço.